Fala galera, beleza? Vamos lá a nossa videoaula sobre operadores lógicos e tomada de decisão. Então, o que vai ser essa videoaula? Aqui a gente tem o nosso bloquinho lógico aqui, que ele é responsável por tomadas de decisão. Então vamos pegar um exercício aqui de início para poder explicar essa estrutura aqui, tá? Então vamos lá, aqui ó, na nossa lista de exercícios, nós temos aqui ó, estrutura de decisão. Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. Não, melhor, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Receber um número, opa, deixa eu escrever aqui. Receber um número e verificar se ele está na faixa de 0 a 9. Se sim, mostre uma mensagem afirmativa. Caso contrário, mostre uma mensagem indicando que o número não se encontra na faixa. Ok? Para isso, a gente vai precisar entender a estrutura aqui lógica. Nós temos aqui ó, os operadores relacionais, tá, pessoal? Aqui, ó, igualdade. Essa tabela aqui, ela tá bem intuitiva, bem fácil de se entender. O que esse cara faz aqui, ó? Eu estou comparando se 10 é igual a 20, igual a 20. Então, isso aqui é falso. Aqui, ó, de diferença. 10 é diferente de 20? Verdadeiro. Aqui eu tenho maior que, menor que. 10 é maior que 20? Falso. Aqui, menor que. 10 é menor que 20? Sim, verdadeiro. E depois eu tenho o maior ou igual que. E eu coloco maior e igual. 5 é maior ou igual a 5? Sim, ele não é maior, mas ele é igual. Então ele faz essas duas comparações e retorna um verdadeiro ou falso para você. E menor ou igual, mesma coisa. Então tem todo o comparativo aqui. E aqui também nós temos uns dois carinhas aqui que são importantes. O AND e o OR, que seria o e OU. Como eles funcionam? Nós temos aqui ó, uma condição lógica e outra condição lógica. Então eu faço um comparativo das duas. 1 é igual a 1 e 2 é igual a 2, retorna verdadeiro. Para conseguir entender isso aqui, ele começa a ficar mais complexo conforme a gente vai avançando. Existe uma tabelinha aqui, ó, que você pode fazer, uma tabelinha verdade aqui. Quando você estiver comparando com o e, ele tem que ser tudo verdadeiro para que ele seja verdadeiro. As duas condições devem ser verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro. Se uma delas for falsa, o resultado vai ser falso. Ou se ambas forem falsas, o resultado será falso. Com o nosso operadorzinho aqui relacional ou, ele muda um pouco o cenário. Como é uma operação ou a outra que precisa ser verdade, para que ele seja verdade, então fica assim. Se as duas forem verdade, ele retorna verdadeiro. Se ambas as duas forem verdade, retorna verdadeiro. Se uma delas for verdade e a outra for falsa, ele também retorna verdadeiro. Por quê? Ele só precisa que uma seja verdade ou a outra seja verdade, para que ele seja verdadeiro. Aqui, mesma coisa. Uma delas é verdadeira, ele retorna verdadeiro. Agora, aqui, as duas são falsas, então ele retorna falso. Vamos tentar entender aqui, vamos ver como é que fica? Então, vamos lá. Nessa condição aqui, ó, nós temos 1 igual a 1. Está comparando 1 é igual a 1? Sim, isso aqui é verdadeiro. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos marcar aqui em cima, aqui, ó, verdadeiro. E 2 é igual a 2? Sim, verdadeiro. O que acontece nessa condição aqui, utilizando o E? Olha na tabela. Ah, ele é verdadeiro. Então, isso aqui, como um todo, retorna verdadeiro. Simples. Agora vamos analisar de baixo. 2 é maior que 1? E 2 é diferente de 2? Esse símbolo é de diferença. Lembrando lá, só voltar aqui, ó, pessoal. Só voltar aqui para a tabelinha e olhar aqui, ó, diferente. Ele vai fazer se são diferentes. Então aqui a gente sabe que nesse caso aqui é verdadeiro. Nesse caso aqui, esse cara aqui é verdadeiro. Esse cara aqui é falso. O que acontece quando eu estou utilizando o comparador e uma delas é falso? Retorna falso. Beleza? Agora vamos entender o comparador OU.
Então, lembrando aqui, ó, esse cara aqui foi verdadeiro, esse cara aqui ficou falso. Aqui eu estou falando 1 é diferente de 1? Não, eles são iguais, então isso aqui é falso. Aqui eu tenho ou. 2 é diferente de 2? Não, eles são iguais, então esse cara aqui é falso. O que acontece quando eu faço comparação utilizando ou e os dois são falsos? Olha na tabela aqui. Se uma é falsa ou outra seja falsa, ambas serão falsas. Então, isso me retorna um falso. Agora, vamos analisar o cenário. 2 é maior ou igual a 1? Sim, verdadeiro. Isso aqui me retorna um verdadeiro, porque 2 é maior que 1. Sucesso. Ou 2 é diferente de 2? Não, isso aqui me retorna um falso, porque eles são iguais. Só que o que acontece quando uma das duas é verdadeira? Olhem aqui na tabela. Quando qualquer uma das duas opções forem verdadeiras, ele me retorna verdadeiro. Então é isso que tem que tomar cuidado, prestar bastante atenção nessa parte lógica aqui. E tem essa tabelinha aqui para ajudar vocês a conseguirem a montar e descobrir se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá tentar fazer esse exercício aqui, que é receber um número e verificar se ele pertence a essa faixa de números aí, 0 e 9. Tá? Então vamos lá, vou aqui no meu dia. Vou abrir o meu software dia. Para começar a trabalhar aqui. Bom, lembrando aqui, ele abriu com a janela fechada. Aí lembra que eu passei para vocês, tem esse carinha aqui lá disponível. É só abrir que ele vai abrir com a janela toda certinha ali, tá? Ele vai abrir com a parte de dentro aqui, ele todo conectado. Então vamos lá. O exercício está pedindo para receber um valor e verificar se ele pertence a um range de 0 e 9. Então, primeiro de tudo, início. Faz o início aí. Depois, eu preciso receber um valor. Eu posso pedir para o usuário, se eu tiver que pedir, eu tenho que escrever alguma coisa na tela. Então, eu coloco esse cara aqui. O exercício não está pedindo isso, ele está falando só receba um número. Não está pedindo, peça para o usuário entrar com o valor. Então, não preciso colocar esse cara. Eu posso já pedir o valor logo de cara, que é esse cara aqui. Então, eu vou colocar aqui N1. Beleza. Lembrando que para poder digitar dentro das formas, é só você dar um Enter. Seleciona ela e dá um Enter. Fiz a minha ligação. Recebi ele aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se ele pertence a esses ranges de 0 e 9. Como eu faço isso? Utilizando o símbolo de tomada de decisão. Tá? Então, vou colocar ele aqui. Vou fazer minha conexão. Não esqueçam da conexão, pessoal. Então, aqui dentro, eu vou dar Enter e vou fazer a minha comparação. Eu tenho que verificar se N1 ele é maior que 0. Beleza? Até aqui tranquilo. Por quê? Ele tem que ser maior que 0 para ele estar entre 0 e 9. Agora, eu preciso verificar, vou dar vários espaços aqui, pessoal. Vou deixar um espacinho aqui, ó, que é onde a gente vai colocar o nosso operador de conexão, que é aquele E ou as duas barrinhas que significa ou, tá bom? Então vamos lá. Agora eu tenho que comparar se o meu N1 ele é menor que 9. Por quê? Eu quero saber se ele está entre 0 e 9. Então ele tem que ser menor que 9. Agora, vamos verificar aqui, ó. Vamos prestar bem atenção aqui. Eu preciso que esse cara seja verdade e esse cara também seja verdade para ele cair no sim, do lado verdadeiro. Então, que conexão faz esse tipo de verificação para mim? Vamos dar uma olhada lá na nossa tabelinha? Onde que eu tenho que os dois precisam ser verdadeiros para que isso aconteça? No E. Só que se você reparar o OU, se os dois forem verdadeiros, ele também executa. Eu poderia aqui utilizar os dois, então? Não. Por quê? Se um
dois forem verdadeiros, ele também vai dar certo se eu colocar o ou. Então vamos entender aqui, ó. Se eu estivesse utilizando o ou aqui, ó, ou é a barrinha aqui, conhecido como pipe, duas barrinhas em pé. Imagine aqui, ó, vou fazer uma simulação, pessoal. O meu N1 ele é 10, tá? Desculpem aí a letra aí que eu estou escrevendo com o mouse, fica um pouco ruim. Se ele é 10, então eu vou fazer 10 é maior que 0? Sim, verdadeiro. Ou N1 é menor que 9? 10 é menor que 9? Não, isso aqui é falso. Só que utilizando o ou, ele vai cair no verdadeiro. E vai falar que esse número pertence a 0 e 9. Então está errado. Então, tomem cuidado com isso. Olhando a tabelinha, os dois poderiam ser usados. Mas verifique que os demais valores aqui, utilizando o ou, pode dar uma resposta errada para o usuário. Então, no caso da resolução deste exercício, ele seria desta forma aqui, ó. Eu teria que colocar dois exponenciais, que é o nosso e aqui eu vou colocar para ele exibir na tela aqui, ó. Sim, ele pertence. Não, vou colocar. Sim, ele está entre 0 e 9. Tá, pessoal? E vou colocar um outro cara aqui. Não, ele não está entre 0 e 9. E agora eu vou fazer a minha conexão, pessoal. Minha conexão, utilizando aqui, ó, se eu for utilizar a reta, vai ficar assim. Pode ser feito dessa forma, ou também, se você quiser deixar mais bonitinho, pode utilizar esse cara aqui, ó. Que ele vai fazer um bracinho ali. Então ele fica mais organizado, mais bonitinho o nosso fluxograma. Não esqueçam de colocar aqui, ó, nessa ferramenta T, clicar e colocar sim e não. Ou vocês podem colocar aqui, ó, opa, ou vocês podem substituir esse cara aqui por falso, opa, e aqui, ó, apaga tudo, verdadeiro, tá, pessoal? Não pode esquecer isso. Se deixar sem esses caras aqui, vai perder uma nota aí na prova, tá, pessoal? Porque aqui, ó, você tem que indicar o caminho. E aqui o programa não acabou ainda, tem que colocar o fim. Vou colocar o fim para o meu programa e fazer a minha conexão final, tá? Vem aqui. E aqui. Tá, pessoal? Aqui eu poderia colocar, utilizar lá a circunferência aqui para mostrar que é a união de dois caminhos e sucesso. Se você não colocar esse cara aqui, também vai ser considerado certo. Então analisem a resolução deste exercício da lista aqui, ó. Ela fica desta forma: exercício 2, estrutura de decisão. Início, recebo um valor, verifico se esse valor é maior que 0 e é menor que 9. Verdadeiro, exibo a mensagem que eu preciso. Falso, exibo a mensagem que eu preciso. Ok, pessoal? Essa videoaula fica por aqui. Próxima videoaula eu vou resolver outro exercício, ok? Abraço a todos.